e eles são muito mal fiscalizados. O nome que se dá para isso Conde, é Permissão de Lavra Garimpeira, PLG. Quem autoriza esses garimpos é a Agência Nacional de Mineração. Então, sim, existem garimpos legalizados, é uma modalidade de extração mineral prevista em lei, nem é autorizada por órgãos públicos, né, autorizada pelo governo. Em Roraima não existe nenhum garimpo legalizado, tá? Todos os garimpos que existem em Roraima, todo garimpo dentro de terra indígena é ilegal, porque isso é proibido pela Constituição. Então, qualquer garimpo dentro de uma terra indígena, ele por definição, ele é ilegal. Mas a agência, a ANM, autoriza alguns garimpos a atuarem. E aqui que vem o problema. Uma das polos mais garimpeiros do Brasil é o Pará, sobretudo Itaituba e Jacareacanga, duas cidades aí paraenses. Elas têm muitas PLGs autorizadas, né, muitos garimpos autorizados a atuarem ali. E o problema, de uma parte do problema, tem vários problemas envolvidos, mas uma parte do problema é que a ANM não fiscaliza a produção desses garimpos. Então, assim, por lei, um garimpo desse tem que ter até 50 hectares, não é uma área muito grande. Se ele tem até 50 hectares de tamanho, por lei ele deveria ser uma atividade mais rudimentar, vamos colocar assim, um pouco mais artesanal. Só que não é o que a gente vê na prática. Não é o que a gente vê na prática. Na prática tem retroescavadeiras que custam R$1 milhão operando esses garimpos, fazendo uma destruição muito maior do que a lei prevê, do que está previsto em lei. E a ANM faz um controle muito fraco sobre esses garimpos autorizados. Esses garimpos autorizados são usados para lavar o ouro extraído em garimpos ilegais. Tá? Então, como que funciona essa cadeia, né? Como que funciona esse esquema? O garimpeiro extrai um ouro ilegal da terra indígena Yanomami, ou de qualquer outra terra indígena, chega numa empresa ou num atravessador, diz que extraiu aquele ouro de um garimpo autorizado, pega uma nota fiscal em papel, diz que a origem do ouro, né, que ele está vendendo ali é a PLG número tal, autorizada a atuar em Itaituba, e aí, nesse momento da compra e venda, há uma legalização do produto. Tem uma nota fiscal falsa, fraudada e uma origem mentirosa daquele ouro, percebe? E isso está previsto em lei, né? A gente destaca isso na matéria, é uma lei de 2013, foi sancionada inclusive no governo Dilma, é a lei 12.844. O que essa lei diz? Existe uma legalidade presumida, existe uma verdade presumida na informação que o vendedor do ouro está dando. Então, ele diz que extraiu aquele ouro de forma mentirosa de uma PLG tal legalizada, é mentira e ninguém checa aquela informação. Tá? E existe também, a lei também diz isso, é bem bizarra essa lei, a lei também diz que existe uma boa-fé presumida do comprador. Então, o comprador pode, de boa-fé, acreditar naquela informação que o vendedor está passando para ele. E aí virou uma farra do ouro legal no Brasil, né? Assim, é um problema gravíssimo e uma solução simples, eu acho que a gente aborda isso na reportagem, é a ANM fiscalizar melhor essas permissões, esses garimpos regulares, legalizados. Porque alguns desses garimpos, eles são obrigados por lei a entregar um relatório anual de produção. E alguns deles eles produzem toneladas de ouro por ano, que obviamente é uma fraude, porque ele não tem capacidade nem tamanho para aquela produção daquele tamanho. Tem alguns casos tão bizarros, Conde, que assim, tem uma PLG no Pará que ela tem uma produção de ouro que é maior do que a maior mina de ouro do mundo, sabe? Então, obviamente, está muito claro para os órgãos investigadores, para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, que as PLGs estão sendo usadas para lavarem ouro ilegal e que a ANM não está fazendo o trabalho dela de fiscalização. Então, esse é um dos pontos que a gente aborda na nossa reportagem, nas nossas investigações.